Graça e paz, meus amados, minhas amadas, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meus amados, o que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas aqui? Ele está esclarecendo que se você vive pela lei de Moisés, o sacrifício de Jesus não serviu de nada para você. Foi em vão. Já que a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. Mas quantos cristãos vivem hoje ainda presos aos rudimentos da lei de Moisés? Meus amados, ouçam bem. O único que conseguiu cumprir toda a lei aqui na terra foi Jesus. Ninguém mais conseguiu. Ninguém pode estar um pouco na lei e um pouco na graça. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Parece confuso, não é? Mas o que o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos aqui é que ou você está na lei ou está na graça. Você não pode misturar um com o outro. Mas está recomendando que esteja pela graça, porque senão você aniquila, você anula o sacrifício de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, esqueci o versículo aqui, está escrito assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. São palavras de Deus, meus amados. Deus não quer ninguém em cima do muro. Existem várias distorções no cristianismo, meus amados. Eu vou comentar algumas. Primeiro, existe o cristianismo judaizado. O que é isso? São aqueles cristãos que reconhecem Jesus, mas dizem que os gentios, que somos nós, que não somos judeus, têm que se tornar judeus para ser cristãos. Isso é uma distorção do cristianismo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 24, diz assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, e não lhes tendo nós dado esse mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Meus amados, essa discussão vem de 2000 anos atrás. E vocês veem aqui que a conclusão a que se chegou naquela época é que os gentios, nós, não teríamos que nos tornar judeus, não teríamos que nos judaizar.
Mas vocês veem que isso continua até o dia de hoje. Ou seja, a solução que foi aplicada ali continua sem valer até o dia de hoje. A outra distorção que nós temos é o cristianismo legalizado, que estabelece que as pessoas têm que cumprir a lei e o favor de Deus vem do bom comportamento. Amigo, é mais uma distorção, meus irmãos, do cristianismo. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Nós já falamos antes, o único que guardou a lei integralmente foi Jesus. Tem uma outra distorção, que é o cristianismo sem leis. Os cristãos não necessitam de leis, mas vale o bom senso. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. E temos aqui o verdadeiro cristianismo, que são as pessoas, os cristãos, que vivem em gratidão pela graça de Jesus. Esse é o verdadeiro cristianismo. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Meus amados, não vem de obra para que ninguém se glorie. Esse versículo já mata todas as distorções anteriores, porque Deus não quer obra, Deus quer fé da nossa parte. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 15, diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Meus amados, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, Deus diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. Meus amados, não temos mais desculpa para estar em cima do muro. Está claro que é a palavra de Deus. E o cristianismo que se espera é pela fé, é pela graça. Pela fé em Jesus. Meus amados, fiquemos na graça. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.